prezados amigos, eu estava pregando em Santo Amaro. Preguei ali 3 mensagens sobre o profeta Jonas, sobre a cidade de Nínive. E agora eu quero encerrar esta mensagem de Jonas pregando na cidade de Nínive. Hoje nos bairros, para que as pessoas que acompanham nosso trabalho no YouTube, eles possam pegar, compreender a conclusão dos vídeos anteriores, no sentido da palavra com respeito à cidade de Nínive. Nós pregamos ali, mostramos que Nínive era uma grande cidade e uma grande pecaminosidade havia naquela grande cidade, ao ponto de Deus se compadecer daquela grande cidade e enviar o profeta Jonas ali para pregar a palavra. A mensagem que Deus já havia entregue para Jonas era: daqui ainda 40 dias e Nínive será subvertida ou varrida da terra. Meus queridos, Deus, Ele se compadece do ser humano ao ponto de enfrentar desafios. Jonas enfrentava desafios e Deus enfrentava desafios com Jonas para libertar a cidade de Nínive, para que ela não partisse, não desaparecesse da terra, sem saber o que iria acontecer com ela. Da mesma forma, no dia de hoje, Deus nos envia a pregar-lhes a palavra e a lhes dizer que vem um dia de Deus, um dia do Senhor, em que todos irão prestar contas, em que todos irão se prostrar diante de Deus e irá confessar tudo que tem feito nesta terra. Embora que as pessoas não creiam como Nínive creu, embora que as pessoas tenham isto por um absurdo, esses crentes pregando. Eu estava pregando ali no terminal de ônibus uma mensagem em Romanos capítulo 8, que diz que não haverá nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E as pessoas podem até imaginar, mas somente os crentes serão alcançados pelo perdão de Deus? É a palavra de Deus quem diz. Romanos está dizendo que não haverá condenação nenhuma se alguém está em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que Jonas fugiu de Deus. Já está lá as mensagens pregadas. E Jonas se esconde no porão do navio. E depois alguém vai lá, capítulo 1 de Jonas, versículo 6, e alguém chama Jonas de dormente. Levanta-te daí, dormente, invoca ao teu Deus para que nós não pereçamos, se porventura. A Bíblia diz que aquele navio já estava para se quebrar no meio daquele vendaval. E a palavra diz que Jonas sai daquele porão, ele se declara para aqueles homens que ele é um homem hebreu, ou seja, cristão. Ele teme ao Senhor, o Deus do céu, o Deus que fez o céu, o mar e a terra seca. A Bíblia diz que ali caiu um grande temor naqueles homens que estavam naquela navegação. E a Bíblia diz que eles imploram. E aí, tudo bom? A Bíblia diz que eles imploram a Deus. Eles imploram a Deus quando eles perguntam para Jonas o que eles deveriam fazer para que o mar se acalmasse. E o Espírito de Deus fala com Jonas para que Jonas os diga que lance-o nas águas daquele grande mar bravio e o mar se aquietaria. A Bíblia diz que aqueles homens, eles temem e começam a interceder a Deus para ver se o mar se acalmava, mas a Bíblia diz que tudo ia aumentando cada vez mais. E a Bíblia diz que eles tomam a Jonas, com a palavra de Jonas, eles tomam a Jonas
e lançam-o no mar. Mas, meus prezados, o bonito é que Deus, a Bíblia diz que Deus havia dado ordem a um grande peixe para que tragasse a Jonas. E nós observamos aqui, fazendo um ponto, já falei, Deus ele tem o domínio e o poder sobre todas as coisas. Ele tem o poder sobre os homens. Ele tem todo o controle nos céus e na terra. Ele tem todo o controle nas águas e debaixo das águas. A tempestade parou. Agora debaixo das águas havia uma ordem para um ser que ali habitava. E ali ele tinha uma ordem de engolir o servo de Deus. E a Bíblia diz que aquele peixe engole Jonas. E no meio de todo este vendaval, a Bíblia diz, no capítulo de número 1, 2 e até ao 3, vai contar toda essa narrativa. A Bíblia diz que aquele peixe, ele anda por lugares muito profundos, porque é Jonas quem diz que mergulhou até os ferrolhos da terra, a profundidade da escuridade. As correntes me levaram, disse Jonas, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Meus queridos, a Bíblia diz que Jonas ele começa agora a interceder a Deus por causa da rebeldia. Não quis ir pregar na cidade de Nínive. Nós não podemos fugir do mandado de Deus, ainda que as pessoas não queiram ouvir, ainda que Nínive, aquela grande cidade, ela não quisesse ouvir a palavra de Deus. Mas Jonas ele tinha uma só missão, era obedecer a Deus e pregar ali a sua palavra. A Bíblia diz que Jonas, ele diz que estava no ventre do inferno. Ele considerava aquela escuridade, aquela tensão. E a Bíblia diz, quando desfalecia em mim a minha alma, disse Jonas, então eu me lembrei do Senhor. Aqui eu dou mais um ponto, meus queridos, para nós esclarecermos quantas pessoas na terra não estão com a sua alma já desfalecendo. Quantas pessoas na terra estão já como o servo Jonas, com a sua alma em perigo, muitos afligidos por enfermidade, muitos afligidos por muitos maltratos, maltratos de drogas, maltratos de bebidas, maltratos com a família, maltratos com os de fora. Meus queridos, mas não desperta para a realidade, para tomar uma nova posição. Quantos já estão na velhice, viveram a vida inteira, mas ainda não despertou para a realidade de que irá prestar contas a Deus de todos os dias que viveu nesta terra. Irá prestar contas se recebeu a palavra de Deus ou não. Ele diz, quando desfaleci em mim a minha alma, então eu me lembrei do Senhor e tornou a entrar a minha oração diante de Deus. E eu disse, Deus, distanciado estou de ti, mas eu tornarei ao templo da tua santidade. Meus queridos, quanta pessoa nunca entrou no templo da santidade de Deus? Quantas pessoas nunca procurou entrar pelo templo da palavra? Não estou falando unicamente de uma denominação, porque muitas pessoas estão enganadas com denominação. Mas é certo que alguém se congregue, é certo que alguém se reúna. Nós estamos ali na esquina, existe uma Assembleia de Deus, poderia ter outro nome, mas é importante que as pessoas se reúnam, aprendam a palavra de Deus. Mas Jonas diz, eu tornarei a ver o tempo da tua santidade, ou seja, o tempo da obediência, o tempo em que eu andava na terra, vivia e pregava a palavra, fazendo o seu mandato. Mas agora Jonas estava onde?
Jonas estava no ventre de um peixe, no ventre de um animal muito grande, muito forte, muito poderoso. E aquele animal, ele trazia em si uma ordem. Ele não poderia danificar o profeta Jonas. Ele engoliu Jonas, passa 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe, mas Jonas não é dissolvido nas entranhas daquele grande animal. E a Bíblia diz que Deus agora, o Deus que já falei, dá ordem a todas as coisas. Ele dá ordem àquele peixe para que lance Jonas da praia, do mar. E a Bíblia diz que Jonas é lançado fora daquele grande mar. E a Bíblia diz que veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu já te disse. A palavra de Deus diz que Jonas entra na cidade de Nínive, caminho de um dia, e ele começa a pregar e a dizer: ainda daqui 40 dias, esta grande cidade de Nínive será subvertida, desaparecerá, será destruída. Mas, meus prezados amigos, os ninivitas, eles já conheciam a história do poder de Deus. Por quê? Porque Deus já havia pregado na cidade de Sodoma e Gomorra. Por meio de quem? Por meio de Ló. No livro dos Gênesis, capítulo de número 13, nós vamos ver que Deus ele fala por meio de uma contenda que foi criada entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E a Bíblia diz que com aquela contenda, Ló foi levado às campinas do Jordão, onde habitava ali a cidade de Sodoma e Gomorra. E eles se separaram, e ali estava Ló com a sua fé, pregando, mostrando a verdade da palavra de Deus. E a Bíblia diz que aquela gente não cria na palavra que Ló pregava. E a Bíblia diz que aquela cidade, as 2 grandes cidades de Sodoma e Gomorra, foram varridas da terra até o dia de hoje. Mas, meus prezados amigos, os ninivitas, com certeza, já tinham visto falar das 2 cidades destruídas. E agora, a Bíblia diz que Jonas, ele vai pregando, anunciando e dizendo: daqui 40 dias, esta cidade de Nínive será destruída. A palavra de Jonas chegou aos ouvidos do rei daquela cidade de Nínive. E quando a palavra de Deus é anunciada ao rei, alguém provavelmente foi até o rei e diz: olha, tem um profeta aí pregando. Aquela mau cidade, valente, cidade de homens valentes, maldosos e pecaminosos. E aí, de repente, alguém anuncia: tem um profeta aí pregando e dizendo que a nossa grande cidade, ela só tem 40 dias para ser destruída e desaparecer. Eu imagino que a história de Sodoma e Gomorra chegou ao coração daquele rei. E a Bíblia diz que ele proclama um jejum. Ele dá ordem que animais, homens, mulheres, crianças, e ninguém poderá comer nem beber água durante 3 dias. É uma ordem do rei. E agora quem comesse ou bebesse água, ou trouxesse sobre si vestidos preciosos, com certeza seriam justiçados diante daquele rei. Era uma ordem que ninguém podia parar diante dela. Ainda mais porque o temor e o assombro estava no meio daquela cidade. Por quê? Porque ela só tinha 40 dias para desaparecer da terra. A palavra diz que o próprio rei
se veste com vestimentas de saco, tira suas vestes reais, e ele ordena que ninguém poderá vestir roupas luxuosas, mas que todos deverão estar vestidos com roupas de sacos e clamarão ao Deus do céu fortemente, para ver se há, porventura, um escape para todos eles. Meus queridos, a Bíblia diz que Deus, Ele ouviu aquela atitude, porque tem atitudes que falam muito diante de Deus, como também tem atitudes que deixam Deus enraivecido, furioso, tem atitudes que deixam Deus bravo. Quais serão essas atitudes? As atitudes da desobediência, as atitudes dos ninivitas. Aleluia, estava levando para eles uma sentença de morte. 40 dias desapareciam da terra. Mas agora o arrependimento mudou o pensamento de Deus. E agora Nínive, ela começa a existir. E a Bíblia diz que aquele jejum, aquelas orações, aquelas atitudes, Deus resolve não destruir mais a grande cidade de Nínive.